Bom dia, alunos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Vamos iniciando mais uma sexta-feira, mais uma aula de arte, né? Dando continuidade ao nosso assunto, que é muito bom de ser estudado, né? Questões das dança, dos movimentos, né? Isso, na aula passada, além das formas, né, que o corpo produz, a gente também estudou sobre os fatores dos movimentos, né? A questão do torcer, do talhar, socar, pressionar, né? A gente já viu tudo isso. Flutuar, deslizar, né? E hoje, dando continuidade, né, a esse mesmo capítulo, hoje a gente vai ver um pouquinho, né, a parte que fala sobre de um movimento a outro, certo? Para quem tem o livro quiser acompanhar, é na página 65, tá bom? Pois bem, a partir daqueles 8 movimentos básicos, né, que a gente estudou nas aulas passadas, um dançarino ele pode criar uma sequência, várias sequências, né, que vão de um movimento a outro de forma suave, fluida, né, de forma calma e controlada, e até mesmo daquela forma brusca, rápida e repentina, né, que a gente já vem estudando sobre isso. Por exemplo, um dançarino ele pode realizar um movimento de pontuar o ar com a perna direita, né? Mas esses movimentos, eles aparentemente simples, eles podem ter algumas variações que a gente vai conhecer agora. São 3 variações, né? Primeiro, se ele modificar o tempo dessa pontuação, diminuindo, né? Ele passa a flutuar a perna. Segunda variação, se ele modificar o peso, né? Deixando a perna mais pesada, ele passa a socar com a perna. E terceiro, se ele modificar a direção do movimento no espaço, indo para todos os lados, né, ele passa a sacudir a perna, né? Então, a questão do movimento do nosso corpo, né, está ligado a essas 3 variações, ao tempo, peso e direção, tá certo? E em outras palavras, né, quando alguém dança, escolhe o movimento a serem feitos, né? E também como passar de um movimento para outro, a forma como a gente está se posicionando, né, fazendo aquela coreografia. Essa transição, ela precisa ser bem calculada, pois a passagem de um movimento para outro sempre pode expressar emoções, sentimentos e ideias, não é isso? Então, além disso, nós podemos ir de uma ação a outra de forma complementar ou contrastante. É o que a gente vai conhecer agora as 2 ações. Nós temos as ações complementares, né, que é o desmanchar, derreter, ruir, desmoronar, fugir, correr, desaparecer, agradar, envolver e acariciar. E as ações contrastantes, né, que é correr, parar, crescer, diminuir, aparecer ou sumir, certo? Temos aí uma das imagens, né, que já foi até passado para vocês, das formas, né, que o nosso corpo, ele pode expressar várias formas de movimento, não é isso? E agora, vamos ver aqui esse videozinho, né, que o nosso querido Lambam tem a nos mostrar sobre a sua arte, sobre a sua dança, sobre o movimento, sobre o sentimento.
como podemos perceber aí, né, nesse vídeo, quantos movimentos, né, o nosso corpo é capaz de fazer, e que cada movimento vocês podem perceber, né, que Laban registra, que representa, né, uma emoção, um sentimento, né, um movimento, né, a expressão. Então, é muito interessante todo esse contexto, né, formado pelo movimento do nosso corpo, junto com a dança, né, com essa bela arte, não é isso? Pois bem, aqui, para dar continuidade, nós temos o registro, né, ou anotação do movimento. Vocês podem até dizer, ai, Dimara, não estou entendendo nada, né? Mas aqui são gráficos, né, que Rudolf Laban, né, ele criou vários modos de registrar os movimentos, né, e as transições entre eles, certo? Então, aqui são só exemplos desses gráficos, certo? Um deles, né, esse último de baixo, né, mostra o gráfico dos esforços, né, onde é possível ver o movimento em relação aos seus fatores, certo? Em outro modo de registro, né, ele registra por meio de sistemas de sinais gráficos, que pode ser acompanhado por partituras de anotação, que é esse primeiro aí de cima, né, onde a gente vê aí triângulo, né, e outras partituras, que pode ser comparada a partituras de anotação musical, né, a labanotação, e os sinais criados por ele para alguns dos movimentos possíveis, né, como ir para frente, ir para o lado, né, ir para a direita, ir para a esquerda, certo? Aqui, essa imagem que vocês estão vendo é só alguns exemplos. E esse outro segundo, né, lá de cima, essa outra imagem, podemos perceber os sinais, né, que podem ser dispostos sobre a pauta, né, que é desenhada verticalmente e lida de baixo para cima, né, é bem difícil de compreender, certo? Pois bem, para que a gente possa, né, entender melhor a questão desses gráficos, essa é a nossa atividade de hoje, certo? Lá no livro de vocês, na página 66, né, vocês vão fazer em seu caderno, vão fazer os 2 gráficos de anotação do movimento criados por Laban, certo? Tá lá no livro de vocês de arte, na página 66, como a maioria da turma já tem o livro, né? Então, eu já tive hoje na escola e vi que apenas tem 2 kits só de alunos do 9º ano que ainda não foram pegar os livros na escola, né? Então, procura a escola para pegar, quem não tiver. Vocês vão na página 66, certo? Do livro de vocês, e vão fazer os 2 gráficos que tem lá nessa página, com todas as legendas das imagens, para que vocês possam entender direitinho esses gráficos de anotação do movimento criados por Laban, certo? Para que a gente possa compreender melhor esses registros do movimento do nosso corpo, certo? Vocês vão ver lá no livro de vocês, nesses gráficos, a questão da pontuação. O P significa o peso, o E o espaço, que a gente já estudou, o F a fluência, o T o tempo, certo? E vão completar esse gráfico com todas essas legendas que tem aqui no livro de vocês, certo? Então, vamos fazer esses 2 gráficos da página 66. Tá bom? Essa é a atividade de vocês. Mandar a foto para mim. Não esqueça de colocar o nome de vocês. Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos.